Bando de odiadores, então deixe-o ter cuidado. Mesmo que ele tecnicamente se tornou uma constelação. Mas seu status não está totalmente estabelecido. Tanto quanto ele se lembra, ele afirmou que ele se tornou mais forte que o personagem principal. Chamado John, e Doc notou que ele está mais forte agora. Daniel cruzou os braços sobre o peito. Anna olhou cuidadosamente para o lado. O personagem principal virou o olhar para o lado e, cobrindo a boca. Ouvi dizer que com ele de alguma forma ele não era ele mesmo. Talvez o espírito de competição tenha despertado nele. Doc fez uma cara irritada e disse que ele é uma constelação e ele é uma encarnação, claro que ele é mais forte. E Gannon notou que ele nem sabe se isso é tão... O personagem principal olhou cuidadosamente para a criatura no ar e perguntou por que ele veio. Ele decidiu apenas tirar sarro dele. E Gannon moveu a mão para o lado e respondeu que parece que uma criança vai nascer em breve. Ele deveria alimentá-la com uma lenda. Ele é como o pai dela. É isso. Deixe-o cumprir seu dever paternal. O personagem principal vira bruscamente. Colocar as mãos no bolso e sair. Disse que pegaria a lenda. E Ganol desapareceu rapidamente em uma bola dourada. E disse que o amava. Para este entendimento, ele esperaria. Doc se aproximou do esquadrão. Olhou para ele com atenção e perguntou se todos haviam coletado evidências suficientes. E Shin se virou para ele e respondeu que ela ainda não tinha o suficiente. Para um cara chamado Culpa também. Neste momento, Gil estava sentado, encostado em uma coluna e tristemente olhando para frente. Sion colocou um dedo em seu rosto e parecia interessado. Percebi diretamente que ela poderia ajudar. Um cara apareceu atrás do protagonista que o chamou. E o personagem principal fez uma cara assustada. E respondeu. O cara de cabelos escuros colocou o punho na frente dele e perguntou se ele poderia socá-lo no braço uma vez. E Doc se virou e silenciosamente olhou para ele. Então, o personagem assistiu o esquadrão bater no cadáver do monstro. E respondeu que só se não com toda a tolice. O cara bateu no protagonista bruscamente no ombro. Então ele olhou para ele com atenção e, abrindo a boca de surpresa, percebi que ele realmente havia ressuscitado. E o personagem principal começou a esfregar lentamente o local do golpe. E, sorrindo, observe que ainda doía e abaixou ligeiramente a cabeça. Imaginou um invólucro na água em sua cabeça. E com a boca ligeiramente aberta. Disse que uma vez, enquanto ainda estava no exército, ele perdeu um invólucro e o personagem principal perguntou se fosse um assunto sério, se foi possível encontrá-lo, ao qual ele recebeu a resposta de que de jeito nenhum. O cara de cabelos escuros se endireitou. Olhou atentamente para o protagonista. E acrescentou que, um mês depois, ela foi encontrada em um lugar completamente inesperado. Galinha cerrou o punho com força. Anna olhou para ele com atenção. O personagem principal olhou para o cara sombrio. Ouvi dizer que desde então
Ele sempre carregava esta caixa de cartuchos no bolso. E perguntou se isso não fosse uma violação dos regulamentos militares. O cara de cabelos escuros desviou o olhar e respondeu que era exatamente esse o caso. O personagem principal arregalou os olhos e sorriu. E perguntou o que ele era. Galinha olhou cuidadosamente para a parte de trás da cabeça do protagonista e respondeu que acabou de se lembrar. E Doc virou bruscamente e, colocando as mãos nos bolsos, perguntou por que ele estava dizendo isso. Olhando para sua cabeça, era improvável que ele fosse cortá-lo. E colocou no bolso. Um esquadrão de personagens principais caminhou ao longo de um corredor escuro, com luzes vermelhas brilhando nas janelas. Doc e Ciano entraram na sala. E a garota percebeu o que eles encontraram. O personagem principal e a garota parou em frente ao altar, no meio da sala, e Ciano percebeu que havia um altar levando ao segundo andar. O personagem principal virou a cabeça bruscamente. Olhe atentamente para a garota em uma saia branca. E observe que ela estava andando primeiro. E avançou e colocou a mão no peito com surpresa. Ciane cruzou as mãos ao lado e olhou para o protagonista e perguntou se ele precisava dele para isso. Estupidamente, sondou as armadilhas. E o personagem principal virou a cabeça para a garota. E percebi que este era o último teste. Antes de passar para o segundo andar. Um quadrado com banners vermelhos aparecem aqui, na cabeça do personagem principal, e ele disse que aqueles que coletaram evidências suficientes no primeiro andar do Castelo Negro deve colocá-los no altar e derrotar o demônio. Assim convocado para seguir em frente. Mas ele convoca demônios do segundo andar. E ele será igual força para os mais fracos do grupo. Jovem se apresentou. Virou a cabeça para o personagem principal e Ciano, olhando para ela com atenção, disse que é por isso que ele empurrou esse cara idiota para frente. Na vastidão do fluxo estelar, ele é definitivamente o mais astuto. O personagem principal olha diretamente, atentamente. Abriu a boca levemente. E percebeu que não gostava da palavra astúcia. Preferindo táticas. E Sion cruzou as mãos em seu peito. E olhou sarcasticamente para o protagonista. Então as notificações relataram que a constelação Prisioneiro do Golden Hoop ficou surpreso com sua desenvoltura. A constelação Careca, a Justiça Geral quer que ele mostre nobreza. Digno da constelação. Ian começou a caminhar lentamente em direção ao altar luminoso. E o personagem principal por trás olhou para ela com atenção. E observe que a experiência seria um pedaço de bolo. Se não ocorrer força maior, às vezes você pode convocar um demônio, cujo nível não será ajustado ao deles. Então, uma notificação apareceu, que disse que a evidência de demônios foi colocada. Um momento depois, um pentagrama brilhava intensamente sob o altar. E uma notificação anunciou que um guardião demônio ou seriam convocados para testar suas habilidades. O personagem principal imaginou em sua cabeça um homem que estava desaparecendo lentamente
e pensei que se ele calculasse tudo corretamente, o demônio invocado seria guiado pela força do iene fraco, o mais fraco da nobreza demoníaca. O demônio Barão Wheeler provavelmente apareceria. O personagem principal olhou cuidadosamente para o pentagrama brilhante. Enquanto os jovens olhavam diretamente horrorizados, e pensou que ele poderia derrotá-lo, sem recorrer ao poder da constelação. E a notificação dizia que um demônio foi descoberto no segundo andar, ansioso para se encontrar com eles. Doc olhou para o aviso com surpresa e recuou. Um momento depois, cachos escuros começaram a emergir do altar. E a notificação notou que o hexagrama estava convocando um demônio, cujo nível de poder não correspondia ao seu companheiro. Um pé vermelho com um pequeno calcanhar começou a aparecer. Então a silhueta do rei, demônio, começou a aparecer rapidamente. Tentação desnudou o rosto e olhou para frente. Com fúria, o conde demônio sentou-se no altar e olhou cuidadosamente para o esquadrão protagonista. E a notificação relatou que a tentação tinha descido. O Demon Count olhou para o personagem principal e o chamou rudemente. O personagem principal olhou para o demônio surpreso e congelou com a boca bem aberta. Tentácio abriu bem a boca. Olhou furiosamente com olhos brilhantes e perguntou se o nome dele era Junho. Doc congelou abruptamente e abriu bem os olhos e a boca. O personagem principal olhou para o demônio surpreso e congelou Tintásio. Também congelou e levantou as sobrancelhas, olhando para o protagonista. A contagem de demônios. Apontou o dedo para o cara de cabelo escuro e perguntou se ele era John, ao qual a galinha respondeu que seu nome era Ren. Tintásio olhou furiosamente ao redor da sala e perguntou onde estava então o insignificante João. E Doc, avançando ligeiramente, respondeu por que ele precisava dele. Ele poderia sair, ele não estava aqui. E o demônio riu, e percebi que o lixo insignificante ousou discutir. O personagem principal olhou atentamente para o demônio. Ouvi Tentação notou que era estranho. Ele disse que deveria haver um homem aqui, apelidado de o mais forte da alma. E, esticando a mão, respondeu que parecia que ele... Doc virou a cabeça, seu esquadrão surpreso, e notou que isso era verdade. E Tintinácio perguntou que ele disse que seu nome não era Junho. Doc virou a cabeça bruscamente para o demônio e respondeu que era verdade. Mas ele era o mais forte na alma. E então se perguntou por que o mais forte se rendeu a ele em primeiro lugar. O personagem principal virou a cabeça bruscamente para as notificações que relatou que o nobre da constelação, aquecendo-se na barricada, estava lamentando com ele e pedindo a ele para matar esse demônio. Anse perguntou o que estava acontecendo aqui. Doc, de repente, olhou para a constelação de Scylla. Depois, a notificação informou que a constelação de Scylla tremeu. Doc virou a cabeça novamente no novo aviso
que percebeu que o nobre da constelação, aquecendo-se na barricada, estava pedindo seu perdão. E pensei, quando as constelações mostram aos outros suas memórias, custa-lhes uma montanha de moedas e probabilidade. Na frente do protagonista, o momento apareceu de tentação, estrangulando a rainha da beleza. G1 dobrou de dor e com a boca aberta. Disse que o homem mais forte da alma foi considerado um homem chamado John. O personagem principal cerrou o punho com força, dentes e gritou em sua cabeça que o que ele tem a ver com isso? Se ele foi enviado para o personagem principal chamado June, e a notificação relatou que a constelação nobre-se aquecendo nas barricadas. Disse que a encarnação de Junho estava muito longe. Então uma grande notificação apareceu falando sobre o cenário principal. No 9 Prova de Demônios. O personagem principal abaixou a cabeça e exalou ar. Depois que ele viu um aviso de que a nobre da constelação, aquecendo-se em barricada, estava olhando para ele com um olhar suplicante. Ciano olhou cuidadosamente para o protagonista. E o Doc viu um aviso que dizia que a constelação nobre se aquecendo em barricadas. Disse que pagaria em moedas. E disse que receberia 2.000 novamente por sua ajuda. O protagonista colocou as mãos nos bolsos. Leia um aviso que dizia que as constelações de Sila repreendeu a nobre mulher, aquecendo-se em Burkaid por ferir seu orgulho. E disse que ele precisa de algo útil. E Shin Gigante olhou para o protagonista em surpresa. Doc colocou as mãos no bolso. Cerrou os dentes e foi surpreso ao ler o aviso, que disse que a constelação Mulher Nobre se aquecendo em barricadas. Disse que pagaria com uma lenda. Ele recebeu um novo cenário de caça. Uma enorme notificação apareceu, com informações sobre um cenário de caça, chamado Matar Demônios. Doc olhou para este aviso com atenção. Estreitou os olhos e pensei que uma lenda de nível histórico, nada mal, ele ainda ia matá-lo. Tentácio olhou atentamente para o protagonista e perguntou do que eles estavam falando. Se ele era Junho ou não. Galinha se aproximou do protagonista por trás e notou que ele lidaria com ele. Doc olhou surpreso quando 10 abaixou o cara, chamado Culpa, no chão. Notou que seria difícil sozinho. O cara de cabelos escuros cerrou o punho bruscamente. Olhou para cima furiosamente e respondeu que ele não perderia uma única caixa de cartucho novamente. Galinha colocou as mãos na frente dele. Endireitou as costas. Ana olhou com confiança para o demônio. E ele percebeu que era um verme corajoso. Tintim sentou-se calmamente no altar. Olhou cuidadosamente para seu inimigo. E acrescentou que adora essas pessoas. Um momento depois, a contagem de demônios desapareceu do altar. Tentácio desnudou a boca. Levantou o punho e se dirigiu para o cara de cabelos escuros. Com um golpe, Galinha rapidamente começou a se cobrir com a armadura de metal. Então ele estendeu o punho e atingiu poderosamente o demônio em seu punho.
Tentação abriu bem a boca. Mostrou os dentes e furiosamente, olhando em linha reta, percebeu que ele havia herdado a lenda. Ele iria devorá-lo. Galinha segurou com força e cerrando os dentes. Começou a tremer um momento depois. A contagem de demônios estava atrás do cara. Tentácio imediatamente abriu a boca e apontou os dentes para o cara. O demônio então mordeu os cabelos escuros, cara blindado bem no pescoço. Tentação agarrou seu oponente e começou a rasgar o pescoço. A armadura sob os dentes começou a rachar. Galinha começou a abrir a mandíbula do demônio gemer. Ciano apontou a cópia roxa diretamente para o demônio e perguntou que tipo de monstro era. Uma garota abriu a boca, olhou para frente furiosamente e percebeu que ele poderia romper a armadura. Proteção tão facilmente. Mesmo depois de uma transformação de aço, e Doc olhou diretamente de surpresa. E percebi que ele era um demônio de terceira categoria. Ciano virou-se para o protagonista com medo e cerrou os dentes. O policial de Sun tá indo direto para o demônio. E a personagem principal acrescentou que, como ela sabe, demônios de terceira categoria e acima têm suas próprias lendas. Tentácio apertou ferozmente a mão do cavaleiro, quebrando-o e bruscamente virou o olhar para trás. Galinha agarrou sua mão e começou a gemer de dor. E a contagem de demônios saltou para trás e atacou as cópias de The Girl. Tintásio agarrou o cara de cabelos escuros de armadura pela cabeça e apertou com força. Então, com um movimento agudo, ele jogou o cara direto no Suon. O demônio chutou o chão bruscamente e começou a correr para frente. O demônio de repente se viu perto de uma das cópias. Então a outra cópia viu Ciano cair no chão. E no momento seguinte, o punho do rei demônio estava ao lado dela. Tentácio jogou a garota fora, com um golpe poderoso no rosto. Ciano pousou de cara no ladrilho e quebrou. O Demon Count começou a carregar com energia vermelha. E o esquadrão protagonista olhou para ele com horror. Tentácio sorriu o rosto. Mostrou seus dentes enormes e gritou furiosamente que era a hora de exterminar os Beatles. Depois que suas palavras e notificações apareceram. Que disse que a lenda do extermínio dos Beatles havia começado. Todo o esquadrão começou a ser cercado por cachos roxos. E Rai começaram a perder a consciência. E mal conseguia respirar. Então, Ciano e Eon agarraram seus pescoços e tentaram respirar. Tentação voou rapidamente. Então ele carregou todo o seu poder em seu punho e apontou para o cara de cabelos escuros. Um momento depois, Doc parou sua mão. O personagem principal calmamente conteve o poder do demônio. Anne olhou para ele com cuidado. Doc calmamente olhou diretamente nos olhos do demônio, como ele pediu a ele para suportar sua lenda. Tentácio recuou um pouco, jogou a cabeça para trás e percebeu que sua mente estava claramente bem protegida. E, atrás dele começou a tremer e chamar o protagonista.
O personagem principal se virou contra ele e pediu-lhe para recuar, e Galinha mal levantou a cabeça. E respondeu que nunca recuaria, a menos que ele o protegesse desta vez. Doc virou-se para o cara tremendo de suas feridas. Olhou com atenção o personagem principal, sorriu amplamente. Olhou para o cara com atenção. E notei que os cartuchos eram muito mais difíceis de perder. Enquanto ele os observava com os olhos bem abertos, Doc virou-se bruscamente para o demônio. Torceu o braço e acrescentou que agora, Galinha deve abrir bem os olhos e assistir. Tintinácio saltou para trás bruscamente. E o personagem principal, olhando para ele com atenção. Percebi que não era uma questão de proteção mental. O Conde Demônio inclinou a cabeça e perguntou por quê. Um momento depois, Tentácio saltou. Moveu mais cachos e ordenou que ele se ajoelhasse. Todo o protagonista. Esquadrão começou a perder consciência. E sufocar. O Conde Demônio olhou para o protagonista horrorizado e desnudou o focinho. Doc ficou calmamente com as mãos no bolso. E olhou para o demônio, que perguntou com medo por que ele ainda podia se mover. O personagem principal levantou a cabeça. Olhou cuidadosamente para o demônio. E percebi que para adquirir essa lenda, ele provavelmente matou 100.000 fracos. Quem ele procurou, especificamente? Ele admite exterminar besouros. A lenda é bastante útil. Doc virou a perna ligeiramente e acrescentou que, apenas enquanto o inimigo for mais fraco que ele. Após as palavras do protagonista, uma notificação apareceu, que disse que ele não estava interessado na lenda do extermínio de besouros. O personagem principal lançou um forte impulso, que neutralizou o efeito de exterminar. Os besouros Tentácio ficou todo sombrio. Olhou para o protagonista horrorizado e suando. Perguntou que ele era realmente o rei dos demônios. Ele estava voltando pelo menos à marca. Ele era capaz disso. O personagem principal lentamente estendeu a mão sob o casaco. Ouvi dizer que ele não deveria estar aqui então. E percebi que havia duas opções. E ambos foram perdidos. Os olhos do protagonista brilhavam em azul. E a notificação notou que ele estava olhando para o Demon Count Tentácio. Tentácio saltou ligeiramente para o lado. Olhou para o protagonista com medo. E perguntou se ele era uma constelação. Doc lentamente tirou a espada de seu casaco, que brilhou, e as notificações. Disse que a espada da fé havia sido ativada. E uma versão especial de fé inquebrável também foi ativado. O personagem principal levantou a espada pelas costas. Tudo ao seu redor começou a brilhar. E a contagem de demônios tomou uma posição e se preparou. Um momento depois, o protagonista se viu ao lado do demônio, fazendo-o tremer. Doc rapidamente atingiu o demônio. O personagem principal cortou parte do corpo do demônio com um golpe. E ele olhou com horror para a ferida. Tentácio cerrou suas presas. E olhou furiosamente para o protagonista.
que estava pulando ao redor do demônio. E a notificação notou que a resistência, força, agilidade e magia aumentaram. O demônio desferiu um golpe poderoso no protagonista. Mas ele bloqueou com uma espada. E notificações relataram que todas as estatísticas foi significativamente aumentado. Mais de 100.000 moedas foram gastas. Doc girou bruscamente com o golpe do demônio. E a notificação acrescentou que seu corpo estava se aproximando dos limites de um humano. O personagem principal desferiu um golpe poderoso no peito do demônio. E a notificação relatada que seu corpo estava cheio de energia incrível. Tentaço amassou o rosto com raiva. Uma notificação apareceu dizendo que todas as suas estatísticas atingiu o limite do cenário. E o personagem principal percebeu que seu golpe não fez nada para o demônio. Tentação desferiu um golpe poderoso no protagonista. Mas ele se esquivou de perder apenas um pouco de cabelo. E notou em sua cabeça que é assim que é lutar sem habilidades. Doc então pulou para o lado. Parou e olhou para o demônio, ativando uma habilidade exclusiva de miniaturização de nível 3. Placas azuis começaram a aparecer atrás do protagonista. E uma notificação relatou que seu corpo havia encolhido devido ao efeito de miniaturização. As placas começaram a girar e uma notificação acrescentou que o marcador exclusivo habilidade foi ativada. O personagem principal afundou um pouco. Disse que estava escolhendo o quinto marcador. QGUs. Rod Grime. Tradução. E depois disso, uma projeção do diretor da escola apareceu atrás dele e a notificação percebeu que o atual estado de seu corpo era semelhante ao estado do corpo dos selecionados. Caractere e o status do selecionado. Personagem era maior que ele. O pequeno protagonista brilhava de azul, luz e relâmpago. E Tintinácio olhou para ele com horror e surpresa. Então uma notificação apareceu que acrescentou que o nível de habilidades ativadas seria alterado à força para se adequar às suas características. Doc olhou cuidadosamente diretamente para o demônio, com os olhos brilhando com uma luz dourada. Kyo ficou atrás dele. E a notificação relatou que sua sincronização com o personagem selecionado aumentou devido ao seu status aumentado. O personagem principal estava completamente coberto com energia ainda mais brilhante. Estendeu sua espada e usou a habilidade de eletrificação de nível 11 exclusiva. Tentação levantou a mão para um golpe poderoso. E seus olhos brilharam vermelhos. E o personagem principal saltou bruscamente e desapareceu de seu lugar anterior. Um momento depois, o personagem principal cortou a cabeça do demônio. Então todas as outras partes do corpo e fez um buraco no peito do adversário. Então voou e correu direto. Então uma notificação apareceu falando sobre o cenário principal. Número 9. Prova de demônio. Depois, a próxima notificação falou sobre o cenário de caça. A destruição do demônio.
O personagem principal pulou para o lado, olhou para frente e pensei que geralmente o nível máximo de habilidade é 10. E depois de alcançá-lo, você só tem que procurar melhores habilidades ou usar transcendência como os retornados. Doc pousou no chão. Os restos mortais do demônio estavam caindo atrás dele. E ele acrescentou em sua cabeça que essa habilidade já era a 11ª. O personagem principal arregalou os olhos. Imaginou em sua cabeça o diretor de uma escola chamada Kyujus. E olhando cuidadosamente para a espada, ele notou em sua cabeça que ele sentiu um poder que excedeu as limitações do Ele foi finalmente capaz de entender o quão forte Kyujus era. O personagem principal virou bruscamente seu olhar assustado em direção à cabeça do demônio, e ele perguntou: qual o status da constelação? E as artes marciais do retorno foram. A cabeça falante olhou cuidadosamente para o protagonista e perguntou quem ele era. E o personagem principal se virou para ele e perguntou: o que você quer dizer com Doc? Rapidamente guardou sua espada. Olhou para o demônio com cuidado e respondeu que ele mesmo o havia nomeado Junho. Fantásio cerrou os dentes. Olhou furiosamente para o protagonista e notou que ele, pelo menos, sabia quais as consequências da encarnação de Judas, que se tornou uma constelação. O personagem principal se inclinou em direção à cabeça do demônio e perguntou do que ele estava falando. Doc recuou e ampliou seus olhos depois que o demônio apontou que ele se arrependeria de ter dito seu nome. Um momento depois, Tentação abriu bem a boca e gritou alto, e a notificação relatou que a contagem de demônios. Tentação usou o grito moribundo. O personagem principal se cobriu com a mão. De um grito, olhe para frente, com medo, e leu um aviso enfermando-o que o de Mancão. E Tássio tinha espalhado o nome Junho em todo o Castelo Negro. O grito roxo deixou as paredes do castelo e começou a se espalhar por toda a área. Fechaduras violetas enchiam os corredores do castelo. Então eles começaram a voar em direção à planície. Ao lado do castelo, multidões de demônios de olhos roxos abriram bem a boca. E gritou, e a notificação disse que todos os Rankers do Castelo Negro havia se lembrado do nome Junho. Os Rankers do Castelo Negro estavam atrás do sangue de um cara chamado June. O personagem principal abriu lentamente a boca e ficou surpreso. Então ele começou a coçar lentamente a nuca e percebeu que ele não esperava isso. Doc olhou cuidadosamente para o cadáver do demônio e vi um aviso que notou que ele matou a contagem de demônios. Ele recebeu 30.000 moedas por matar o 5º demônio da 3ª fila. Neste momento, John perfurou a cabeça do inimigo com uma espada. O personagem principal do mangá ficou sobre o cadáver do demônio. E Doc notou em sua cabeça que até ele teria dificuldade. June virou a cabeça bruscamente para trás e olhou atentamente. O personagem principal do mangá abruptamente embainhou sua espada. June olhou para o cadáver do demônio. Coloque as mãos nos bolsos
e percebeu em sua cabeça que ele não tinha uma lenda. E naquela época uma garota de cabelo escuro correu até ele. O personagem principal do mangá levantou a cabeça para o céu.